que é um anjo humano? Qual a diferença entre ser, né, um humano ou ser um anjo humano? São as diferenças, afinal de contas, entre o humano e o anjo humano, né? Então, nós vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é numa estrutura energética, né? Na estrutura energética e na questão das informações realmente deste ser, certo? Vocês lembram que em algumas lives eu falo, né, sobre da onde vem o humano, né, da onde vem esse ser humano, que ele é da raça adâmica, que foi uma raça gerada há mais de 300 mil milhões de anos, né, e não foi gerada aqui na Terra, tá, gente? A raça adâmica não é originária daqui, é uma raça que foi trazida, né, para cá, e foi colocada, então, nesse lugar que se chama, ou se chamava Éden, mas que era a Terra de quinta dimensão, certo? Na Terra de quinta dimensão, onde esses seres viviam, eram seres que possuíam 12 fitas de DNA. O que tinha a mais nessas fitas de DNA que hoje nós não possuímos? Então, essas fitas de DNA são informações. É como um código de computador, certo? Quanto maior o código, mais informações ele tem ali. E neste caso, o que nós perdemos foi informações. Essas informações nos davam a possibilidade de conversarmos por telepatia, por exemplo, e de possuirmos um corpo que era sutil e que não passava pela maioria dos processos que nós passamos hoje, como é a questão, por exemplo, do envelhecer. O ser de quinta dimensão não envelhece. E é para onde nós pretendemos voltar um dia, né? Estamos em processo. Nós precisamos primeiro resolver a questão desse corpo físico, tá? Então, na quinta dimensão não havia esse corpo físico. E esses seres, eles tinham um corpo que, do nosso ponto de vista, era sutil. Para eles, não, mas para nós, se nós tivéssemos contato com um ser desses, nós veríamos esse corpo como um corpo sutil e translúcido, ok? Quando esse ser foi derrubado, porque na verdade nós somos derrubados por uma inserção de um DNA reptiliano, nós começamos a criar densidade, então a nossa frequência foi baixando, e nós perdemos imediatamente 10 fitas de DNA, ficando com apenas 2, que são as 2 fitas que nós temos no corpo físico, tá? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa saber. O ser humano que nós temos hoje na Terra, físico, encarnado, ele possui as 2 fitas de DNA. O anjo humano, mesmo que ainda não esteja desperto, ele já possui 3 fitas. Okay? Ele possui uma fita a mais, então isso traz para ele uma capacidade um pouco maior de comunicação, né? Uma capacidade um pouco maior de conexão com a espiritualidade, traz uma possibilidade um pouquinho maior desse despertar espiritual. São seres que já vieram para a Terra com essa função ou com essa missão de auxiliar na transição. Seres, então, originais vieram de todos os lugares do universo. A ideia do anjo humano é ele se desenvolver, né, trazer esse despertar espiritual, se desenvolver, então, até ele voltar a ter as 12 hélices, assim como nós, mas ele teria esse privilégio de ter a mais. E aí tem uma questão também. O anjo humano original, ele tem 13 chakras, e não apenas 7 chakras principais. Nós temos 7 chakras principais e quase 200 chakras, né, terciários, como a gente chama, que tem os chakras principais, os secundários e os terciários, né? E o anjo humano original, ele tem cerca de 13 chakras já desenvolvidos, chakras primários, tá? Chakras principais. Então, o que acontece, né? Esse ser, ele já vem para cá, ele já tem um processo um pouco mais avançado, ele já tem conexão com esses outros chakras, que são fora do corpo, não são no corpo humano, são na linha que nós chamamos de Antakarana. Então, quando ele não está desperto, ele só tem a vantagem de ter as 3 fitas de DNA.
O resto ele vai despertando ao longo do tempo. A outra questão é que conforme esse anjo ele vai despertando, ele abre o chakra das omoplatas, que gera uma expansão de luz semelhante a duas asas de anjo. Daí vem o nome deste ser, que se chama anjo humano, porque ele possui asas de luz. O chakra é expandido na forma de duas asas, quando ele está desperto.